Nascida nos anos 80, da ousadia e do pioneirismo de jovens empresários numa área de 70 metros quadrados, atuando como prestadora de serviços voltada à manutenção, automação industrial do mercado moveleiro, Tecmatic passou a atuar também na fabricação de novas máquinas, dando início a um ciclo de produtos que a tornou conhecida em todo o Brasil como referência na fabricação de máquinas para a indústria moveleira. A constante evolução da empresa chamou a atenção do grupo italiano SCM, que abriu, então, um novo universo de oportunidades, não só para as empresas envolvidas, como para toda a indústria de móveis do Brasil. Em mais uma edição do Vitrine Setor Moveleiro, hoje falamos com Marcos Miller, sócio e diretor executivo na SCM Tecmatic. Seja muito bem-vindo, Marcos Miller. Gostaria de começar pedindo que você se apresentasse para o nosso público. Fale um pouco da sua origem, seu início de carreira, por favor. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É uma honra, principalmente por saber as pessoas, né, que nos assistem, as pessoas que vão compartilhar um pouco, que a gente pode compartilhar um pouco da nossa história. Eu sou nativo de São Bento do Sul, nasci em São Bento do Sul. Comecei a trabalhar muito jovem, né, tinha 12 para 13 anos, em uma empresa moveleira aqui da nossa cidade, na Móveis Serraltense. E aí eu tive 11 anos de experiência na indústria moveleira, trabalhando, começando lá de ajudante do chão de fábrica. Aí depois na Móveis Vai, eu tinha 17 para 18 anos, já trabalhava como supervisor de algum setor na produção. E isso foi até os 24 anos. Com 24 anos, em 1995, eu comecei aqui na Tecmatic como gerente industrial. A empresa era menor, tinha 35 funcionários. Eu já conhecia o Joel, o Levi, os sócios fundadores. Trabalhei durante 11 anos como gerente industrial e a partir de 2005 eu assumi por quase um ano a gerência comercial e foi nesse período, né, ali que nós estávamos de namoro com o grupo SCM. Na verdade, o namoro começou um pouquinho antes, começou em 2002. A SCM já atuava no Brasil, mas sempre com uma estrutura comercial, nunca com uma estrutura industrial. E o Brasil, como todos sabem, é um país emergente, né, de uma economia instável, onde o câmbio em alguns momentos é favorável, em alguns momentos não é tão favorável para importação, assim como para exportação. Da mesma forma, a nossa economia tem altos e baixos e, às vezes, né, as nossas indústrias estão bem, às vezes não tão bem assim. E para uma empresa multinacional que tenta se instalar num mercado com essas características, naqueles anos de vacas magras, a estrutura quase que desaparece, senão, em alguns momentos, desaparece por completo. E fazendo essa análise, a SCM chegou à conclusão que não, deveria se estabelecer no Brasil com uma indústria local, que conheça tanto o mercado, mas que também consiga ter sucesso em momentos de câmbio favorável e em momentos de câmbio desfavorável. Esse estudo eles fizeram em 2002. 2003 teve aí um que nós chamamos de noivado. A SCM comprou 10% da Tecmatic, teve transferência de tecnologia, iniciamos com as coladeiras de bordo. E em 2005, aí sim, teve um casamento. Comprou 50% da nossa empresa. Eu participei da tratativa, da negociação, fazendo a ponte entre o sócio brasileiro e o sócio italiano. E foi aí que eu recebi o convite, em novembro de 2005, para assumir a direção executiva da nossa empresa. E permaneço nessa função até hoje. Então, são 16 anos, né, totalizando 37 anos de carreira profissional. Essa foi uma parceria, então, que permitiu, entre os pontos, uma transferência de tecnologia e know-how italiano, que é uma referência para todo mundo, né? Não só no móvel acabado, mas também com relação a maquinário
para a produção de móveis. E o que isso você tem para dizer com relação a essas novas linhas, então, que foram possíveis serem implementadas e implantadas a partir dessa, como é que eu vou chamar? Fusão, associação? Qual que é o termo correto? Ela iniciou como uma joint venture, então acho que pode sim chamar de fusão, até porque nós temos desenvolvimento. Existe um departamento de engenharia que continua desenvolvendo produtos direcionados ao mercado local, como também nós utilizamos hoje essa planta industrial para produzir máquinas para o mundo todo. Além disso, nós importamos tecnologia, respondendo à tua pergunta, sim, teve transferência de tecnologia. Nós temos hoje, nós implementamos a tecnologia das lixadeiras, das seccionadoras, das coladeiras, dos centros de usinagem, Aquilo que nós já tínhamos produção local, nós melhoramos com esse conhecimento da tecnologia italiana. Mas alguns produtos são fabricados no Brasil, são projetados na Itália e produzidos no Brasil com a mesma tecnologia italiana, onde existe inclusive pagamento de royalties, entre intercompany, entre as empresas. Mas complementando a tua pergunta, não houve só uma transferência de tecnologia, Carlos. Tecnologia no sentido de máquinas. Eu diria que teve uma transferência ou um aprendizado na gestão. O know-how da gestão de um grupo, que se posiciona entre os maiores grupos fabricantes do mundo, talvez seja um dos maiores patrimônios, na minha opinião, aquilo que tem um valor enorme. O Brasil ele é carente de uma gestão moderna, uma gestão atualizada, de ter os números na mão, de ter as rédeas da empresa na mão. Isso, com toda humildade, com toda a franqueza, eu posso dizer que nós aprendemos muito com o nosso sócio italiano e continuamos aprendendo. Você falou em aplicação de tecnologia, de gestão, e quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa na máquina produzida a favor da indústria moveleira. E essa disponibilidade de produto que a SCM oferece para o Brasil, existe um intercâmbio, já que a SCM é uma empresa global, ela está presente nos principais mercados do mundo, para não dizer em todo o mundo, por exemplo, entre o que é uma tendência na China e hoje é aplicada aqui no Brasil. Como é que vocês fazem essa reciclagem, essa incorporação de possibilidades? Então, hoje mesmo nós participamos de um curso de formação na linha de acabamento. A gente está vivendo 2 anos de pandemia, nós todos, mas o mundo todo, o que não significa que os departamentos, o desenvolvimento de produto, o melhoramento dos produtos não aconteça. Então, essa sinergia entre o que acontece no Brasil e o que acontece fora do Brasil, ela é muito grande. Nossos clientes, a gente já levou muitos clientes para a Itália, para a Alemanha, quando tem feiras, ou mesmo feira de máquinas, mas não somente, quando tem feiras de móveis também, e até para outros países, porque nós apresentamos uma determinada tecnologia para os nossos clientes. Eles gostam, acham interessante, querem conhecer, querem olhar de perto, querem conhecer uma empresa na Itália ou na Alemanha ou em outro país. Nós organizamos o que nós chamamos de Tech Tour, levamos aquele cliente especificamente ou levamos mais clientes. Nos Tech Tour, normalmente nós fazemos ali 30% de visitação na feira, 30% de visita na empresa, fazendo na empresa SCM, vendo as máquinas e a estrutura do grupo SCM, mas visitamos as empresas fabricantes de móveis, que são visitas riquíssimas. E também, obviamente, a gente aproveita e faz um tanto dessa viagem de turismo, principalmente a Itália, que a gente conhece bem, aproveita a viagem para conhecer os pontos turísticos e a gastronomia italiana. Quem ainda não teve oportunidade, mais que recomendo, porque visitar a SCM na IMER e conhecer uma parte daquele país que tem tanto a ver com o nosso,
Afinal, o Brasil tem Sim, muito de nós Itália somos... e a Itália tem muito Exato. de Brasil. Eu mais que recomendo. Conversa comigo. Certo, tem sua agenda. Somos muito... São povos acolhedores, né? São povos Isso. acolhedores, gostam de receber e gostam de visitar. E os tech tours, as visitas, as viagens, elas são ricas porque elas melhoram, aumentam os laços, não só de parceria profissional, mas de amizade, né, com os nossos clientes. É uma visita de uma semana, às vezes uma semana e meia. Então, você está convivendo, está participando de vários momentos junto, ela é entendendo a realidade do cliente, o cliente entendendo a nossa realidade. Realmente são visitas muito ricas, tanto do ponto de vista de formação, como de relacionamento. Esse tempo que você descreveu, Miller, de atuação profissional no mercado moveleiro, ele marca também, além da sua trajetória profissional brilhante, que eu parabenizo e cumprimento, há uma evolução muito forte da indústria moveleira. Naquela época que você começou, a tecnologia ela estava disponível para muito poucas empresas. E nesse período todo, hoje você tem essa tecnologia democratizada, né? Nessa evolução, quais são hoje as principais soluções que a SCM apresenta para o mercado moveleiro do Brasil, que podem mudar a vida dessa indústria, dessa empresa, e que colocam ela em nível de competitividade, não só dentro do nosso mercado, mas até a nível global? Assim, Carlos, nós falamos que nós, não só nós, SCM Tecmatic, mas nós, né, colegas fabricantes de máquinas também, nós carregamos o título de mensageiros da tecnologia. Nós temos que levar a tecnologia até os nossos clientes. As fábricas de máquinas trouxeram muita evolução, evoluíram, mas os nossos clientes, os fabricantes de máquinas no Brasil também evoluíram muito. E eu gostaria de iniciar essa evolução evidenciando o cuidado com a segurança, né? No sentido de segurança em primeiro lugar. Quem gosta de Lean Manufacturing, né, o sistema Toyota de produção, sabe que sempre vai falar, não, segurança é prioridade absoluta. Então, as máquinas hoje são muito mais seguras. Nossos clientes não se machucam mais nas máquinas. Não é por conta de uma NR12 ou algo assim. Nós implementamos, né, nas nossas máquinas, que os principais fabricantes são europeus, a normativa CE, que, com base na CE, criou-se a NR12, que foi criticada e melhorada a própria norma. Então, em primeiro lugar, a segurança. Num segundo momento, a produtividade e qualidade. E a própria durabilidade, manutenção remota, confiabilidade de todos os equipamentos. Então, isso hoje é a realidade em todas as linhas de máquinas. Se eu tenho um centro de usinagem lá no Pará, se eu tenho um centro de usinagem lá na Colômbia, e ele está com alguma anormalidade no funcionamento, você pode fazer uma conexão remota, identificar se é um sensor, uma micro, se é uma falta de lubrificação, alguma situação dessa, e fazer essa manutenção muito rapidamente, remotamente, num custo muito baixo. Então, e não é uma particularidade, como eu estava dizendo, só nossa. Todos eles estão evoluindo nesse sentido. Hoje, o Brasil tem empresas fabricantes, não só de máquinas, mas também de móveis, que não perdem para empresas na Europa ou em outros países. Nesse período que você viveu essa experiência profissional, principalmente o período SCM, qual que você acha que foram os principais momentos da SCM nesse tempo? As principais fases? Depois dessa união com o grupo SCM, a própria tratativa, a negociação foi muito rica, né? Porque isso aconteceu em 2005. Na época, eu com 34 anos, intermediando uma negociação desse calibre, foi um momento muito marcante. Foram 3, 4 noites de 1 hora, 2 horas de sono, onde a gente queria fazer o melhor, em primeiro lugar, para a empresa aqui no Brasil. Eu sempre falo, eu repito, que nós devemos ser subordinados à empresa, não aos sócios. A empresa é subordinada aos seus clientes, fazer algo interessante para o grupo SCM, para o nosso time interno principalmente.
nós até usávamos na época a seguinte frase: se nós não fizermos, e se o Grupo SCM se aliar a um concorrente nosso? As dúvidas, os medos, né? Você perde a liberdade, mas você ganha competitividade. Isso é bom ou é ruim? Posso afirmar hoje com toda a tranquilidade. Foi muito interessante, muito bom, uma experiência muito rica, que continua sendo muito rica, que acabou nos consolidando como o maior fabricante de máquinas da América Latina. E como player, né? Nós temos concorrentes grandes, importantes, mas como player, hoje nós somos o maior, né, do nosso segmento. Esse foi um momento muito interessante, muito marcante. 2009, né, quando o Lula falou da marolinha, o Grupo SCM, já antecipando a crise, 2009, 2010, pediu o que nós faremos, né, que tipo de adequação nós faremos por conta da crise que está por vir. E nós batemos no peito e falamos: nós não faremos redução, nós vamos nos posicionar de uma maneira mais agressiva, nós vamos perder margem, né, de maneira consciente, alguns percentuais de margem, mas nós vamos ampliar a participação no nosso mercado. Então, aquele momento nos projetou de maneira muito forte, não só no Brasil, mas até no Grupo SCM. O Grupo SCM passou a nos olhar, passou a nos ver com outros olhos, a nos respeitar muito mais. Mais um momento marcante foi em 2016, coração da crise econômica no nosso país, no nosso setor, aonde os sócios fundadores, os sócios brasileiros... desculpa, um pouquinho antes, 2010. Em 2010 teve um momento importantíssimo, pelo menos para mim. Foi quando eu passei a fazer parte do quadro societário da empresa. Importante. Então, para mim foi, obviamente, importante. Não tem uma participação gigante, mas são 9% que nós negociamos naquele momento. E tem sido muito rico como experiência, tem sido foi um momento marcante, um momento muito marcante e importante na minha trajetória. E em 2016, né, os sócios fundadores, João e Levi, venderam o restante da sua participação, ficando o Grupo SCM com 91% e eu com 9% da sociedade. Sendo assim, só tem esses dois sócios, eu e a SCM. Como eu falei no início, onde a gente continua aprendendo. Interessante frisar, Carlos, que nós, SCM Tecmatic, somos a única filial do Grupo SCM que produz máquinas não sendo na Itália. Todas as outras filiais do grupo são filiais comerciais. Então, isso para nós é uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande. E não somente máquinas para o mercado brasileiro, mas existem modelos que nós fabricamos para o mundo todo. Isso é muito interessante que você coloca, porque isso mostra uma capacidade de reconhecimento, né? A qualificação que vocês conseguiram transferir de visão da indústria de máquinas do Brasil para o mundo. Eu entendo que o padrão de qualidade dos italianos é bastante rígido, e para chegar nesse nível é porque realmente vocês estão, e a indústria de máquinas do Brasil está num patamar muito, muito sólido, muito bem posicionado. Parabéns. Você falou há pouco... Oi? Nesse sentido, eu posso garantir para você que para homologar uma máquina produzida no Brasil, um projeto brasileiro, a exigência é muito maior do que aquela máquina, do que aquele projeto que foi concebido na Itália. Primeiro porque nós queremos que seja dessa forma. Nós falamos assim, quando você fala em máquinas, né, sem desmerecer nenhum país do mundo, mas você sempre acaba identificando a qualidade com o país de origem. Se assim uma máquina produzida na Itália é boa, não, as máquinas italianas para fabricação de móveis são boas, as máquinas têxteis excelentes, os automóveis, sim. Na Alemanha também. As máquinas produzidas no Japão são boas, Mazaki e outras e tal.
né, nos diversos segmentos, sim, sim. As máquinas na China, né, já dá uma balançada, né? Por quê? Porque tem toda uma trajetória, tem toda uma história. Aí você diz assim, e as máquinas produzidas no Brasil? Só fala assim, mas o Brasil produz máquinas? Estou dizendo, se você pergunta em outros países do mundo, inclusive, já que estamos falando do mercado internacional. A resposta é assim, mas eu não sabia que no Brasil se produz máquinas. Não sei, eu não tenho uma opinião formada. Então, nós falamos assim, eu falei 1000 vezes já para o nosso povo aí, continuo repetindo, pessoal, nós não temos uma segunda oportunidade para causarmos a primeira impressão. Nós temos que causar não uma boa nem uma ótima, uma excelente primeira impressão e manter essa impressão sempre. Então, tudo aquilo que vinha como definição, nós multiplicávamos por 2. O capricho, o zelo nos olhos protetivos de uma máquina que vai ser exportada, que vai enfrentar maresia. Dobra a sílica para evitar umidade, confere mais uma vez, aumenta o checklist, confere, por quê? Porque nós não temos uma segunda chance para causarmos a primeira impressão. E, você falou recentemente... Está crescendo o volume de máquina para exportação. Desculpa, Carlos, mas hoje já representa 30% de tudo aquilo que nós produzimos. Significativo, muito representativo. Você falou recentemente da ênfase, da preocupação com a segurança, certo? O que eu conheço de indústria moveleira, me parece, eu tenho a impressão, que um dos fatores de preocupação, de planejamento e de estratégia para eles, industriais, com certeza é automatização, porque a mão de obra cada vez ela é mais difícil para você ter ela disponível e é também muito difícil para você qualificar, né? Muitas vezes uma empresa investe milhões numa máquina e não tem exatamente uma pessoa capacitada para tomar conta daquele patrimônio tão bem valorizado que ele fez, né? Eu te perguntaria o seguinte, como que você, SCM, vê isso e qual que é a tendência que você vê para os próximos anos, em se tratando de Brasil, para a indústria moveleira? Ótima colocação, ótimo tema que você abordou agora, Carlos. O que nós vemos? Países mais exigentes, né, países de primeiro mundo, vamos chamar assim, países de economia mais evoluída, você percebe muito mais, você percebe com clareza aonde nós vamos chegar daqui a pouco. Você vê o custo da mão de obra aumentando, a exigência em relação à segurança aumentando. Então, as máquinas, hoje nós já temos uma infinidade de eixos controlados, são pequenos servos motores que vão fazendo a regulagem, onde você vai lá e digita um programa e a máquina se autorregula. É isso para que você tenha já a primeira peça que você vai passar lá com qualidade, que você não tenha peças de sacrifício em todas as operações. Para você abrir uma carenagem de uma máquina, você vai ter que desligar ela inteirinha para depois abrir ela. Regular uma máquina com a mão próxima de uma ferramenta cortante não existe mais. A transferência da responsabilidade, né, que antes era do operador, passa a ser do processo, passa a ser de quem fabricou, projetou o equipamento, a máquina ou a linha de máquinas. Já aproveito falando de linha de máquinas, porque você falou em integração, mão de obra, e aí nós entramos no capítulo da indústria 4.0, onde você tem empresas que funcionam por inteiro, sem a necessidade da mão humana nessa operação. Você vai fazer o projeto de um móvel com start, um móvel planejado, não precisa ser seriado. Com esse start, ela já vai informar lá no departamento da empresa, e nem é no PCP, porque é automático também. Já vai, na indústria 4.0, você, do momento da venda até o produto quase acabado ou acabado, não existe a intervenção, ele funciona em automático. Na 3.0 eu ainda tenho alguns fracionamentos. E isso já é realidade. Em 2007, quando nós apresentamos a indústria 3.0 na FIMA, lá em Bento Gonçalves,
o pessoal falava no corredor, isso aí é coisa para Estados Unidos, para a Áustria, para a Suíça, para a Alemanha, os países mais ricos. Isso não vai chegar no Brasil nunca. Isso é realidade no Brasil já há muitos anos. Quando você vai lá ler o código de barras de uma peça e a máquina se regula automaticamente, eu passo lá, eu consigo, com aquele mesmo código de barras, passar em várias etapas. Isso é 3.0. A 4.0 é um passo a mais, onde já existe a integração, lá da parte comercial até o final. Cada vez mais, dependendo menos daquele operador que sabe do segredinho, do detalhezinho, do macete, aonde a comunicação homem-máquina é muito amigável, é um celular, né? Os computadores industriais que nós, por exemplo, usamos, eles são muito amigáveis. Com um treinamento rápido, você passa a entender e operar esse tipo de equipamento. E essa é a nossa realidade. E não é uma realidade somente para as grandes empresas de alto poder aquisitivo. As marcenarias, as pequenas marcenarias com meia dúzia de funcionários, hoje já trabalham todas elas integradas com softwares de última geração, tanto para projetar como para integrar os equipamentos. Você tocou no assunto de feira e não tem como a gente pular essa parte, porque, por mais que não seja um assunto muito agradável, ele faz parte da nossa rotina. A gente viveu aí 15 meses de pandemia e de tudo quanto é impacto que essa nova situação trouxe para todos, sem nenhum tipo de manual de sobrevivência, como eu costumo dizer, a gente teve de um dia para o outro para lidar com isso e com essas situações, né? Eu queria saber o seguinte, como que vocês lidaram nesse período com o assunto da pandemia, nesse período mais crítico, e como que você vê, SCM, o presente e o futuro das feiras? Vai. Obrigado até pelo presente da pergunta. Vamos dividir em dois. Vamos falar o que a gente... Vamos por partes. Vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da pandemia, o que aconteceu. Março de 2020, nós preparamos o maior portas abertas da nossa história, né? O Open House, mais importante de toda a nossa história. Showroom todo modificado, todo modernizado. As máquinas mais modernas nós importamos em novembro de 2019 para fazer algo assim importantíssimo. Ok. Fevereiro de 2020 explode a pandemia, né, na Itália, porque na China já tinha acontecido. Ok. Vai chegando o momento do nosso evento e a cada dia que se aproxima a pandemia mostra mais para que veio. Na véspera da pandemia, na sexta-feira, já se falava, fazemos ou não fazemos. Liguei para a direção da Itália, Luigi De Vito, diretor da divisão Lenha, disse assim, Marcos, essa é uma decisão tua, não é nem minha, não é nem do sócio italiano, é uma decisão tua. Porque você não está falando só de business, você está falando de pessoas, de segurança, enfim. Sábado à noite, fiz um vídeo para todo o nosso time comercial e que depois foi replicado para os nossos clientes, cancelando o evento. Foi um balde de água fria em todo o time comercial, tanto interno quanto externo da nossa empresa. Segunda-feira, todo mundo ali, porque não tinha pandemia de fato ainda, né? Mas segunda-feira todo mundo ali com aquela cara de velório, sem ter morrido ninguém. Aí olhamos daqui, olhamos de lá. Poxa, olha só essa estrutura, pessoal. Olha só essa máquina, olha isso, olha aqui. Até na segunda-feira à tarde nós tínhamos feito um investimento de próximo aí de R$20 mil em equipamentos para filmar, e luzes, microfone, e começamos com as lives. Até final de junho de 2020, nós tínhamos feito 70 lives. Algumas com mais de 200 pessoas, inclusive da América Latina. Então, nós tínhamos engatilhado um monte de tratativa, um monte de negociação, algumas concluídas através dessas lives, que continuam até hoje. Mesmo o cliente podendo vir aqui, mesmo nós podendo ir lá, as primeiras foram, como posso dizer, um pouco atrapalhadas. Por quê? Porque eu tinha um técnico apresentando a máquina aqui e alguém filmando ele.
Eu tinha um cliente assistindo lá porque ele não tinha esse hábito ainda. Eu tinha um representante comercial participando da casa dele. Aí eu tinha um comercial aqui fazendo o show, né, a live show aí. Mas foi uma experiência muito rica, muito válida e, sei lá, tudo aquilo que deu errado acabou dando um resultado, acabou dando certo. Nós chegamos à conclusão de que muita coisa nós podemos fazer dessa forma. Como eu te falei, continuamos fazendo ainda hoje. Mesmo podendo visitar o cliente, mesmo o cliente podendo vir aqui, a gente criou uma estrutura capaz de fazer uma bela e completa apresentação, né, envolvendo o cliente, o representante e o nosso time interno. Aí, como isso é algo que veio para ficar. Você conseguir fazer essas coisas com o uso da tecnologia. A pandemia nos deu esse empurrão. Falando feira, até você usou um termo, né, um assunto um pouco melindroso, para não falar desagradável, né? E as feiras, né? E as feiras no mundo. Então, o mundo todo está passando por uma transformação. Feiras que ocorriam todos os anos passaram a acontecer a cada 2 anos. Isso já antes da pandemia. Algumas que aconteciam a cada 2 anos passaram a 3 anos. A Expo Forest, que é de floresta, se não me engano, a cada 7 anos. E é uma transformação que nós precisamos, assim, eu diria que até um assunto interessante, até agradável, que nós estamos vivendo um mundo de transformação. Há 25 anos atrás, ninguém andava com o celular. Há 20 anos atrás, a internet ainda era uma novidade. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha essa infinidade de ferramentas virtuais, né, que nós temos. Hoje nós estamos conectados e quando você quer comprar um televisor, quando você quer comprar algo de tecnologia, você não vai mais lá na loja perguntar para o vendedor. Você vai pesquisar e vai, inclusive, pesquisar a opinião das pessoas que já compraram. E não é diferente com o mundo das máquinas, o mundo da tecnologia e até o mundo dos nossos clientes, né? O mundo dos móveis, né? Até o mundo dos lojistas, né? Está aí o e-commerce para provar isso daí. É sim um momento de transformação que nós devemos entender, que nós devemos respeitar, aprender com ele e nos adaptar. A grande sacada, a grande trunfo foi a velocidade de adaptação. Foi meio a força, porque já estava tudo pronto ali, debaixo do nosso nariz, mas nós nos adaptamos muito rapidamente a esse momento de pandemia. Uma outra coisa que nos ajudou foi a experiência da Itália, porque a Itália já tinha 1 mês e tanto de experiência com pandemia e nós ainda não. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos a fábrica em 3 turnos. Nós dividimos o período de almoço ali em 4 turnos de almoço. Distanciamos todo mundo, colocamos todo mundo, todos que puderam, para trabalhar de home office. Álcool, gel, máscaras, já no início nós tivemos que importar, por coincidência da China, porque não tinha disponibilidade no Brasil. Em paralelo, fizemos uma campanha de máscaras confeccionadas aqui, onde eu coordenei um grupo aí, nós produzimos mais de 40.000 máscaras para a nossa cidade. Enfim, teve tudo que é tipo de adaptação para esse período. Até a história nos mostra, né? Quem gosta de ver o que aconteceu com a peste negra e com a gripe espanhola, ela impulsionou a evolução. Matou um monte de gente, com todo o lado trágico, lógico que tem, como teve essa nossa pandemia também desse período, mas ela acelerou a evolução de todos os setores, de todos os aspectos, né? A tecnologia foi muito mais utilizada. Hoje você faz uma reunião, antes para fazer uma reunião de 1 hora ou de 2 horas, você saía de madrugadinha e ia até o aeroporto, pegava um avião em Curitiba e até São Paulo, fazia a reunião, terminando a reunião, ou você inventava mais algum motivo para ficar lá, né, para aproveitar a viagem, ou você voltava.
trabalhava sentado no banco do aeroporto, no avião, de qualquer jeito, respondendo e-mails ou respondendo ligações, enfim. Essa era a nossa vida até o início de 2020. Hoje, antes de você ser jogado para dentro de um avião, fazer uma reunião lá em São Paulo, você pergunta se nós podemos nos comunicar e fazer essa reunião da maneira como nós estamos fazendo essa aí agora. Em outros tempos eu estaria em São Bento do Sul fazendo esse material com você ao vivo, né? E hoje a gente Isso sabe mesmo, ou eu estaria aí com você. Eu posso ir aí por outro motivo, mas não pela necessidade de fazer a gravação, né? Exatamente, exatamente. Então, existe ainda essa necessidade? Tem. Todo mundo fala assim hoje em dia. Assim que terminar essas restrições, todo mundo tiver vacinado, vamos fazer um churrasco, vamos fazer mas não se fala mais em fazer a reunião. Pode até aproveitar a festa para fazer a reunião, mas se fosse somente a reunião técnica, não necessariamente precisa atravessar o país de um lado para o outro. E isso veio para ficar. E tem alguma coisa muito interessante acontecendo nesse cenário de eventos internacional, porque você veja, primeiro a Furniture China tinha sido transferida para a última semana de dezembro, e hoje eu vi a informação de que a CIF Xangai também foi transferida para uma semana antes lá da Furniture China. Isso lá na China, que é o epicentro do assunto, da crise. E, quer dizer, alguma coisa existe e alguma coisa está acontecendo. É sempre bom ficar atento, né? Não ficar se atirando em situações que não se justificam pela falta de necessidade prática. Claro que cada um sabe os riscos que corre e que deve correr, né? Mas é bom sempre ficar de olho, sempre ficar atento. E, Miller, a gente entende que essas situações que a gente viveu, elas representam, ao mesmo tempo, um desafio, mas também oportunidades, né? E eu gostaria de saber o seguinte, quantos por cento a SCM Tecmatic vai crescer em 2021? E qual que é a projeção em percentual para 2022? Eu posso te falar, inclusive, de 2020. Também. Porque 2020, até na metade do ano, se desenhou uma tragédia como resultado, até na metade do ano. Como eu falei, no mundo das máquinas, nós ainda temos um lead time maior, então, para uma crise nos abater, quando você tem uma carteira de pedido, leva um pouco mais de tempo do que, por exemplo, na indústria moveleira. Tem um lead time muito rápido, em poucos dias eu já estou com aquele produto pronto para ser faturado, expedido. Então, nós perdemos ali, sim, algumas semanas no ano de 2020, mas da metade do ano em diante, a gente teve um período ainda muito, muito bom. Tivemos um resultado positivo. Nós tínhamos máquinas em estoque. Chegou o final do ano, nós tínhamos mais nada em estoque, principalmente máquinas para a indústria média e pequena, aquelas máquinas que são máquinas não personalizadas, né? Tem seccionadoras, coladeiras, centros de usinagem, que são aquela configuração standard e você pode produzir para estoque. Então, isso nos ajudou no ano de 2020. Ainda em 2020, nós fizemos um aumento de capacidade produtiva em setembro, e antes de terminar o ano, nós startamos mais um aumento de capacidade produtiva, mais 18 pessoas diretas. No ano de... Isso gerou, só para ter uma ideia de grandeza, no ano de 2020, um faturamento de 108 milhões de reais. Um faturamento expressivo para um ano complicado como foi. Então, nós cumprimos com o orçamento, nós conseguimos cumprir com o orçamento de 2020. Até com uma pequenina vantagem. O ano de 2021, nós acreditamos num crescimento próximo de 20% em relação ao ano de 2020, que é um crescimento para o nosso segmento muito importante, porque você não consegue ampliar a capacidade produtiva num ano como esse, com falta
falta ou um aumento de custo muito elevado da matéria-prima, o câmbio desfavorável, muito de tudo aquilo que nós utilizamos é importado, então o câmbio acabou judiando de todo mundo. Se você, por exemplo, tem matéria-prima local e é exportador, né, como tem muitos fabricantes de móveis que se posicionam dessa forma, ótimo. Se você produz internamente, mas a tua matéria-prima é importada, você sofre. O aço judiou muito. Muito disso puxado pela China. Eu não sei em quanto está o crescimento da China atualmente, mas no início do ano já tinha batido os 20%. Então, mais uma vez, tem alguma coisa interessante nesse cruzamento entre pandemia e China. É. Impressionante. Mas sim, Carlos, não sei se eu respondi de maneira clara. O 2021, um crescimento importante, 2022, um crescimento não tão expressivo em relação a 2021, porque nós estamos no limite da capacidade produtiva, tanto no Brasil quanto na Itália. Nós, sim, estamos fazendo um aumento de capacidade produtiva por conta do investimento em máquinas, né? São máquinas importantes que nós precisamos, a parte de corte, dobra e a parte de usinagem. São máquinas grandes, é um investimento que supera os 2 milhões de euros em equipamentos para aumentar a nossa capacidade produtiva, mas você só vai contar com essa produção a maior para o segundo semestre de 2022, então não vai conseguir refletir tanto no resultado. Em termos de máquinas, quantidade de máquinas, posso dizer que hoje o número de máquinas que nós instalamos por ano são em torno de 800 máquinas ano, é um pouco menor até do que já foi. Porém, são máquinas mais complexas, são máquinas com valor agregado maior, são máquinas para um outro nível de clientes. São centros de usinagem, são seccionadoras, são coladeiras, né, que até com um outro valor agregado. E qual que é o grande lançamento que a gente pode esperar para 2022 da SM? O que você coloca suas fichas? Lançamentos e evoluções em todas as linhas. Se eu falo do grupo SCM, aquilo que vai ser projetado e lançado no Brasil, sim, todas as linhas, você vai ver novidades. Eu chamo a atenção para o mundo da célula nesting, né, onde você tem o sistema de carregamento, as etiquetadoras, a máquina em si, o sistema de descarregamento das chapas, tem toda a evolução dessa gama de produtos, sempre de usinagem nesting. E também, nessa operação, também a furação. As coladeiras de bordo, com um nível de automação surpreendente, porque os nossos clientes sabem melhor do que nós como é complicado ter um bom operador de uma coladeira de bordo, aquele que sabe dos detalhes. Então, quando eu consigo transferir essa responsabilidade para o equipamento, não dependendo daquele macete, daquela manhã do operador, isso tem muito valor. Isso vocês vão ver, né, nós vamos ver no mundo das coladeiras de bordo. Maior produtividade, maior qualidade com automação integrada. No mundo do acabamento, o Brasil está passando por uma evolução no acabamento, né, principalmente os produtos de alta exigência, né, móveis de decoração, aqueles móveis que atendem arquitetos, com lixadeiras, aí, com vários grupos, com máquinas de pintura, né, nós trabalhamos, a empresa que produz as máquinas de pintura, que é a Superfit, né, as Spruçafit, hoje nós tínhamos, por coincidência, a formação, a apresentação e a formação para o time comercial dessas novas linhas, que serão apresentadas na feira da Alemanha, vai ter a feira virtual agora no final de setembro, então alguns produtos serão apresentados lá de maneira virtual. Seccionadoras também, a gente já tem algumas máquinas no mercado, onde eu chamo a atenção para a questão de ergonomia. Ela não precisa, para fazer alta produção, não precisa ser uma máquina tão alta, facilitando a vida do operador.
Então, tem todo um projeto aí no carro porta-serras que permite essa altura melhor de trabalho para o operador. E, enfim, acho que foram todas ou as principais famílias. A automação também, né? Automação no sentido de carregamento e descarregamento, mas Magazine flexível. Né? Os nossos clientes, tanto de todos os segmentos, né? Inclusive do seriado, se você falar com eles, isso você sabe até melhor do que eu, a cada momento ele vai ter lotes menores com uma exigência maior de cores, enfim, móveis diferenciados, essa diferenciação. E isso impacta onde? Impacta no setup, impacta na minha velocidade na mudança. Legal seria produzir o mês todo um só tipo de armário. Isso não nos pertence mais. Então, eu preciso ser muito ágil e ter lead times rápidos. Então, no mundo da furação, né, então tem as máquinas com setup zero, ou quase zero. A máquina mais complexa que a gente tem para móvel seriado, que é a PowerFlex, se eu mudo de uma frente de gaveta para uma lateral de armário, eu vou ter 40 segundos de setup. Esse é o maior setup que a máquina apresenta. Então, enfim, tem sim novidade em todos os segmentos. Miller, falando em mudanças e adequações, o DNA de serviços e manutenção é algo que ainda é latente no trabalho da SCM, que visa encontrar formas de estar em contato e de levar conhecimento aos seus clientes e ao mercado como um todo. Fala um pouco para nós das ações da empresa nesse sentido. Então, sobre essa questão do pós-venda, nós consideramos que talvez seja um dos pontos mais importantes. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você não tiver um pós-venda eficiente, vai ter todo aquele investimento, aquela máquina, uma linha parada, é muito complexo. Então, tanto a agilidade, né, quanto o valor, né, daquele pós-venda deve ser um diferencial. Um cliente vai ter um pós-venda quando? Quando você tiver um atendimento rápido, um atendimento de qualidade e com um custo adequado. O nosso posicionamento no mercado, né, o nosso grande desejo e um dos maiores projetos que nós já encaramos é esse daí. Um dos maiores investimentos que nós temos feito nessa pós-venda. São milhões de reais em estoque de peças de reposição à pronta entrega. São mais de 60 técnicos treinados em todo o território nacional. Como fabricantes de máquinas, nós temos uma condição mais atrativa de custo, nós conseguimos comprar, inclusive, peças comerciais num valor interessante e disponibilizar para os nossos clientes em tempo recorde. E como nós falamos já alguns minutos atrás, a questão da assistência técnica remota, pois nós temos 4 pessoas que trabalham o tempo todo atendendo os nossos clientes, né, tentando principalmente ser baratos, mas mais do que isso, ser ágeis. Para ter uma ideia, nós temos mais de 12 mil máquinas em operação no mercado brasileiro. Então, é muita máquina e todas elas, em um momento ou outro, precisam de algum pós-venda. Esse é um ponto crucial, né, para perpetuar a tua empresa. Nós sempre falamos assim, o time comercial pode vender, mas a segunda máquina, quem vendeu, foi o time do pós-venda. Essa é a nossa crença e essa é a nossa bandeira. Temos o melhor pós-venda do nosso setor. No Vitrine Setor Moveleiro dessa semana, estou conversando com o Marcos Miller, que é sócio-diretor executivo da SCM Tecmatic no Brasil. Miller, partindo para a parte final do nosso programa, eu gostaria que você concluísse, então, a sua apresentação da SCM, do Marcos Miller e de qualquer assunto que não tenha sido perguntado e que você gostaria de enfatizar. Fique à vontade, por favor. Não tem como não te agradecer, Carlos. Obrigado, é uma honra muito grande poder participar. Parabéns para você por conta de todas as iniciativas.
né, do nosso supergrupo, que eu admiro muito, me sinto muito honrado em fazer parte. Agradeço a todos, né, que em algum momento poderão assistir essa nossa apresentação. Convido a todos, né, nossos clientes, nossos parceiros, a nos conhecerem, conhecer a nossa empresa. Vocês vão ver que existe uma empresa fabricante de máquinas aqui no Brasil, que não perdem nada para nenhuma empresa na Itália, na Alemanha, ou no Japão, ou na China, onde quer que seja. Agradeço muito pela oportunidade e me coloco à disposição, né, de todos do nosso grupo, de todos que, porventura, possam nos assistir nesse momento. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Marcos Miller, sócio e diretor executivo da SCM Tecmatic no Brasil. E obrigado a você que nos dá a audiência e o privilégio de poder contar com a sua companhia nesse e nos nossos próximos programas. Um grande abraço e até a nossa próxima reunião.